Meus queridos, o pastor Lucas está por aí? Pastor Lucas, pastor Lucas! Como está o senhor? Paz, tudo bem, graças a É, Deus. Tá bem calor aqui ainda. é. Eu olho o pastor Lucas começa a rir, não sei porquê. Ah, que bom. O pastor Lucas, meu querido, se vocês não sabem, ele é professor, ele ama responder perguntas, tá? E se eu fosse vocês, eu enchia ele de perguntas, não deixasse ele falar, não. Tá bom. Mas Tá ele é um certo. professor, amados. A gente sempre quis ter nesse canal alguém que um período para responder perguntas. Aqui está, tá? A gente até quer falar lá fora que o pastor Lucas está bem em responder perguntas, né, pastor? O senhor está bem com isso, né? Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. À medida que o Senhor nos der, a gente responde. A paz, Senhor Não, Jesus. dá sim, dá sim. Amém, Pedir oração para o amém, Senhor. Muito amém. obrigado, Pai, trazer aqui o pastor Lucas para nós, com novas mensagens do Senhor. Muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pelas orações e pelas Isso. mensagens. Abençoa agora também o pastor Lucas, Senhor. E o Senhor agora vem a guiar o pastor Lucas a falar as suas mensagens para seja falada ao mundo, Pai. Muito obrigado para os seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por isso. Amém, amém, amém. Fica na paz, Amém, querida. amém. Amém, obrocigado. Paz Tem para 20 minutos, todos. 20 minutos. Amém, tá bom, tá certo. Paz, irmãos que estão aqui nessa live, o irmão Evandro, a irmã Gislaine, a irmã Lara, a irmã Eliana, né? Vamos ver aqui mais, irmã Célia, a irmã Mônica, né? Todos os que estão aí, o pastor Jones, né? Se eu esqueci alguém, me perdoe, que eu estou passando a lista aqui, o irmão João Batista, a irmã Catiúcia, deixa eu ver, irmã Célia, Elizabeth Pfeiffer, e todos os irmãos aqui, a paz do Senhor Jesus para todos. Então, irmãos, na última live, irmã Margarida, né? A Suzy Cardoso, paz do Senhor Jesus para todos. Então, irmãos, nós estamos fazendo uma série onde a gente está analisando qual é a nossa posição para que nós não tenhamos outro foco diferente de Jesus, só focar em Jesus. Então, nós temos visto muito o pastor Jones falar sobre a religião, né? E também nós também temos falado sobre o mundo, quando o mundo ele entra no coração do homem tentando seduzir ele para o pecado. Normalmente, você já nasce no mundo, né? Você não nasce cristão. E você ou está no lar cristão, ou você está no lar mundano. Mas as duas pessoas, tanto o que está no lar cristão... Ah, sim, Núria Azevedo, desculpa, irmã. Ah, desculpa, eu não gosto de fazer lista por causa disso, porque sou muito desatento, eu esqueço sempre alguém. Então, mesmo que você nasça no lar cristão, o mundo ele afeta você, né? O seu pai, sua mãe tentam educar você nos caminhos do Senhor. Aí chega uma idade ali por 16, 17 anos, o cristão, nascido cristão, que não tem uma definição determinada por Deus, mas é só uma herança de educação, ele começa a ter rebeldia, ele começa a querer sair fora da casinha. E aí começa a desobediência, ele começa a ter questionamento. É natural, isso é natural, que depois de uma certa idade, quando é após a puberdade, você sai da infância, você entra num estado de rebeldia. Esse estado de rebeldia é um questionamento dos valores da infância e você está observando os adultos. E para observar os adultos, você começa a fazer perguntas. Então, na idade da adolescência, você começa a questionar o que o teu pai e tua mãe ensinou. Aí você se afasta do pai e da mãe. E mais tarde, se a educação foi muito boa e se houve plantado o amor, você volta. Você volta e você volta com um amor maior pelo seu pai, pela sua mãe, e a sua família volta mais unida. Então, você faz mais ou menos o trajeto do filho pródigo. Depois dos 13, 14, 15 anos, você sai de casa ou você se rebela com aquilo que você aprendeu. Lá para os 23, 25, você volta. Tá? Mais ou menos isso é normal. A psicologia trata isso como normal. Acontece, irmãos, que quando você aprende coisas do mundo, o mundo ele tenta impregnar na sua carne tudo que você absorve dele. Veja só, a carne ela absorve o mundo, o espírito absorve as coisas de Deus. Então veja a diferença, né? Carne absorve o mundo, o espírito as coisas de Deus. Então, você entra em choque com o mundo, né? Ou você aceita aquilo que o mundo oferece. O que vai acontecer? Você vai começar a perceber que o pecado prejudica você, né? Você vai sentir tristeza, angústia,
você vai sentir carência, falta de amor, você vai ter conflitos, a sua carne vai ficar ambiciosa, egoísta, vai acontecer tudo que é possível, né? Quando você é de um lar cristão ou mesmo mundano, está longe de Deus. Eu me lembro, eu fui de lar católico, né? Só que o lar católico, ele não tem tanto assim ensinamento bíblico, né? O lar católico, ele simplesmente deixa a pessoa livre, leva a minha mãe levava eu na missa aos domingos, certo? E o que acontecia? Eu ia lá, se eu gostava da pregação, eu ouvia, guardava, se eu não gostava, eu esquecia aquela pregação e eu voltava para casa. Só que eu sempre fui preocupado, da minha natureza humana, eu sempre pensei, mas por que eu nasci? Ué, nasci pra quê, né? Vou morrer, né? Porque que coisa sem graça, né? Você nasce e morre, passa melado na sua boca, né? O gosto de doce, né? E depois tira, né? Porque você nasce e morre, né? Aí eu pensei, mas será que tem sentido a vida? Será que a vida tem sentido? E o que aconteceu? Nesse trajeto, eu fui fazendo muitas perguntas para Deus. E graças a Deus, Deus foi respondendo, porque eu fazia pergunta, porque minha mãe me ensinou que existia um Deus, que ele era o Pai, o Criador de todas as coisas, e eu não conhecia Jesus. Então eu só fui conhecer Jesus porque eu perguntei para o Pai quem era Jesus, e ele me mostrou quem era Jesus. Então, só que eu achava muita tristeza. Eu ia para as festas ali, aí começava a conversar com os amigos, tomar uma bebida e tudo, daqui a pouco eu estava triste. E eu não sentia aquilo, o pessoal ficava alegre, eufórico, aquilo não preenchia o meu coração. Sempre eu ficava triste. Eu cansava o meu corpo, eu bebia bastante e cansava o meu corpo, eu voltava para casa e estava relaxado para dormir. Mas alegre, alegre assim, aquela alegria era que nem um jogo de futebol. Só durava lá 45 minutos, né? 90 minutos. Então eu voltava para casa, eu estava triste. E eu perguntava, por que a gente morre? Por que a gente vai morrer? É tão gostoso a vida, né? Por que Deus fez assim? Por que não Deus não fez nós de uma vez para viver para sempre? Aí eu fui descobrir que havia o pecado, né? Eu descobri que o pecado é o motivo pelo qual nós morremos, certo? E aí eu fui descobrindo todas essas coisas, né? Ah, a gente morre porque tem o pecado, e bom, aí tem o pecado, você vai para onde? Bom, disseram que vai para o inferno, né? Quem morrer sem Deus e no pecado vai para o inferno. Bom, então como é que faz para sair, para escapar do inferno? Ah, tem Jesus. Jesus, ele te dá a salvação. Mas Jesus dá a salvação de graça, sim. Ele não pede nada em troca, né? Aqui no mundo todo mundo faz alguma coisa, mas quer outra, né? Aí Jesus faz tudo sem interesse. Poxa, como que é? Como que é isso? Não entendo muito bem isso. Então eu tinha que compreender o amor de Deus, né? Porque Deus nos ama. Aí eu pensei assim, será que Deus é parente da gente? Porque a gente ama muito os parentes da carne, né? Aí eu ficava pensando, será que Deus é meu parente? Em algum lugar lá atrás. Então eu pensei, será que eu sou parente de Jesus e Jesus é filho de Deus? Ele deve ser porque eu sou parente. Ele deve gostar de mim. Então eu ficava querendo uma razão para entender por que Deus me amava, né? Eu amava os meus parentes. Se alguém brigasse com um parente meu, eu ficava com raiva. Entendeu? Uma vez, quando eu era criança, tinha uma criança batendo num dos meus primos. Saiu todos os primos correndo para bater numa única criança. Olha só. Quer dizer, tinha um grupo de criança lá, né? Mas estava uma briga lá. Então, eu tinha esse motivo para amar, né? Aí depois disseram para mim, bom, você tem que amar todas as pessoas. Eu falei, poxa, amar todas as pessoas é complicado. Meu coração é tão pequenininho, não consigo amar mais do que a minha família, mais do que meus parentes. Eu tenho que aprender a amar todas as pessoas. Aí, depois que eu falei, bom, eu vou amar, né? Vou começar a procurar as pessoas boas que a gente possa amar, né? Aí eu comecei a fazer amizade e procurar amar as boas pessoas, pessoas honestas, direitas, né? Que falam a verdade, que não enganam você, que não trapaceia você. Aí depois eu li na Bíblia, poxa, tem que amar os inimigos. Aí já ficou difícil. Eu falei, poxa, amar os inimigos. Mas o cara vai me maltratar, vai me machucar, vai querer me matar. Eu tenho que amar aquele cara. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu preciso de alguma ajuda. Aí eu pedi o Espírito Santo para Deus. Falei, Deus, olha só, eu conheço Jesus, eu sei que ele morreu na cruz, ressuscitou, mas amar os inimigos tá difícil. Então me deu uma ajuda. Aí eu falei assim, bom, tem o Espírito Santo, então eu vou pedir o Espírito Santo. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que ter muito do Espírito Santo.
Porque se eu tiver um pouquinho, eu acho que eu vou ter tanta força que eu vou acabar superando o Espírito Santo e eu vou voltar a odiar. E eu vou odiar os meus inimigos. E imagine se tentarem me matar, se tentar matar alguém da minha família, nossa, eu vou ficar muito bravo. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio mesmo, até como Jesus, né? Até minha mãe falou assim: eu não sou santa, eu não sou perfeita, por favor, não fique exigindo essas coisas de mim. A minha mãe ficou brava comigo. Mas eu falei: não, a gente tem que ser como Jesus. Então, a nossa vida, a nossa trajetória aqui é para nós nos transformarmos, né? Na pessoa de Jesus, em tudo que Jesus é. Então, Deus não vai tirar a nossa personalidade. Por exemplo, se Jesus gosta de azul e eu gosto de amarelo, eu não vou passar a gostar de azul só porque Jesus gosta de azul. Deus, ele vai permanecer deixando eu gostar de amarelo. Mas o caráter, o espírito, o coração, a consciência, ela está ligada a Jesus. Então você vai querer o bem, vai amar, vai perdoar. Então eu tinha muito medo de não ter identidade, de ficar um robô. Aí Jesus entrou em mim, eu fico: olá, Jesus, boa tarde. Ficava que nem um robô. Eu ficava com medo. Porque eu ia nas igrejas, na religião que eu via, eu falei: poxa, parece que todo mundo copia todo mundo, né? Aí eu até achava estranho, porque todo mundo saudava todo mundo igual. Paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. Cada igreja tinha um padrão, né? A paz de Deus, a paz de Jesus, a paz, graça e paz. Eu falei: mas eu não posso saudar diferente. Oi, meu amigo, oi, meu irmão. Assim, eu gosto de espontaneidade, eu gosto de abraço, né? Se eu sou bem íntimo, eu aperto mesmo. E eu gostava disso. E eu ia para a igreja, eu ficava: meu Deus, eu tenho que fazer certinho. Senão Deus está olhando lá do céu, ele não vai gostar muito, não. Porque eu estou saindo fora da regra, né? Acho que ele vai ficar bravo. Aí eu comecei a achar, irmãos, que Deus não estava ouvindo minhas orações porque eu não estava seguindo as regras. Aí eu fiquei muito preocupado. Aí eu comecei a ficar muito justinho. Muito justinho, 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 fariseuzinho, né? Botava gravata, paletó, né? Eu ia numa igreja que tinha que ter gravata, paletó e tal. Ia lá. Depois eu comecei a julgar as pessoas. Eu falei: puxa, aquela pessoa não usa paletó e gravata, aquela pessoa não sauda com a paz de Deus, aquela pessoa não faz isso. Não. Eu comecei a ficar justinho, bonitinho e fariseuzinho. Aí eu falei: puxa vida, começando a julgar as pessoas. Aí eu falei: eu me afastei de todo mundo, eu agora só tenho irmãos, amigos crentes, eu acho que eu sou o mais puro de todo mundo, e antes eu não achava isso, e agora eu julgo as pessoas. Eu falei: alguma coisa está errada, está errado. Ó. Jesus não era assim. Eu acho que eu peguei algum desvio lá atrás, eu acho que eu peguei algum desvio. Aí eu pensei: poxa, onde será que eu errei, né? Eu fiz tudo certo, né? Eu pedi para o pai, minha mãe me ensinou que Deus era o pai. Eu perguntei para o pai, né? Você me ama e tal. Eu tinha problema com meu pai. Meu pai tinha problema no relacionamento comigo. Aí eu falei para Deus: Deus, seja o meu pai. Eu não estou conseguindo amar meu pai. Nós temos um problema. E eu não quero odiar o meu pai, nada disso, não. Mas eu não consigo me relacionar com ele. Ele é muito, muito, muito estranho para mim, assim. Me bate quando eu não mereço, e quando eu mereço não me bate, é tudo confuso na cabeça dele. Então, por favor, seja você o meu pai. E Deus foi o meu pai. Deus foi o meu pai. E aí, quando eu perguntei sobre se Jesus tinha ressuscitado, eu perguntei: Jesus ressuscitou mesmo? Ou ele era só um cara que morreu e coitadinho, né? Tentou fazer alguma coisa, não deu certo, morreu. E aí, fala: não, mas ele ressuscitou, né? Mas será que ressuscitou mesmo? Ah, não, eu quero uma prova. Ah, não, Deus, eu quero uma prova. Eu quero que Deus prove para mim que Jesus ressuscitou. Aí eu comecei a pedir prova para Deus. Aí Jesus passou 3 dias comigo, aqui como se estivesse me abraçando. 3 dias, ó, 3 dias. Dias que ele passou na cruz. Aí eu falei: poxa, Jesus ressuscitou mesmo, caramba. Então a vida eterna é verdadeira. Ai, ai, puxa, a vida eterna é verdadeira. Então eu posso viver eternamente. Ah, então eu quero dar a vida eterna para todo mundo. Ah, não, agora eu quero dar a vida eterna para todo mundo. Nossa, Jesus morreu, ressuscitou, tem a vida eterna, eu quero dar a minha vida eterna para minha avó. Eu amava a minha avózinha. Poxa, a vida eterna para minha avó. Comecei a pregar o evangelho para minha avó. Eu quero dar a vida eterna para meus irmãos. Comecei a pregar o evangelho para meus irmãos. Quero dar a vida eterna para meu pai. O meu pai aceitou. É engraçado. A minha mãe não, demorou lá, ficou na religião católica, resistindo a Jesus e tal. Meu pai aceitou. Não, deixa ele ir pro céu, o menino quer ir pro céu. A minha mãe: ele agora é crente, olha só, ele agora é crente. Aí meu pai falou assim: se ele tivesse indo para droga, você tinha que reclamar, mas ele está querendo ir para o céu, ele vai para o céu e leva nós também. Foi assim que meu pai respondeu. Meu pai era meio meninão, né? Aí foi. Aí eu aprendi, né?
Eu tinha que amar a minha família levando o evangelho. Eu quis levar o evangelho. E como eu tinha que amar os meus amigos, eu levei o evangelho para os meus amigos. E os meus inimigos. Esse foi o mais difícil, eu levei os meus evangelhos para os meus inimigos, né? Ultimamente eu preguei o evangelho para o cara que mais me odeia na universidade. Consegui, orei, entrei na sala dele, eu falei do evangelho. Ele me cancelou no WhatsApp, mas eu preguei. Entreguei Bíblia para ele, tudo, já tinha entregue um tempo atrás e tal. Mas eu estou me esforçando, correndo para fazer o que Jesus manda. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou amando o Senhor. Por que, que eu estou amando? Porque eu estou obedecendo, certo? Então, nós fizemos uma análise de 3, 4 lives já, do que a gente precisa focar em Jesus. Então, eu falei tudo isso para chegar no amor. Então, nós estamos amando a Jesus. Eu estou amando a Jesus, você está amando a Jesus. Então, nós estamos no foco. Se você tentar ser muito justo, você vai julgar as pessoas. Aí você saiu de Jesus. Se você tentar fazer coisas da carne, você vai para o mundo, vai cair no mundo. E a palavra diz assim, ó, que se nós, quer ver? Diz assim, ó, Romanos capítulo 8, verso 13. Se viverdes segundo a carne, morrereis. E se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Então, se eu começar a viver na carne, mesmo sendo cristão, tendo um rótulo assim, né? Camiseta cristão, né? Boné cristão, tênis cristão, falando cristanês, né? Evangeliquez. Mas se eu viver na carne, eu vou morrer. Então eu preciso viver no Espírito. E para viver no Espírito, o que eu preciso? Do Espírito Santo dentro de mim. Aí eu perguntei assim, poxa vida, como que Deus vai fazer eu viver no Espírito? Aí eu li lá em Romanos que o Espírito de Deus se une ao meu Espírito e se torna um só Espírito. Eu pensei, mas como que Deus pode se unir ao meu Espírito e eu ser um Espírito com ele? Aí eu pensei numa piscina, né? Vamos supor que o Espírito Santo é uma piscina e você é um copo d'água, certo? A piscina está cheia d'água. Se você jogar o copo d'água dentro da piscina, acabou o copo d'água. A água da piscina e a água do copo virou a mesma pessoa. A mesma coisa, certo? Mesma coisa. Não a mesma pessoa, a mesma coisa. Então, o meu espírito é um copo d'água e o Espírito Santo é uma piscina, um oceano, vamos falar assim, um oceano. Eu joguei água lá no oceano e agora eu sou um só espírito com Deus. Então, aí eu falei assim, poxa, agora que eu sou um espírito com Deus, eu posso mortificar a carne, porque diz assim, se pelo espírito mortificar. Eu não vou conseguir mortificar a carne sozinha. Por quê? Por que eu não consigo? Porque eu sou a própria carne. Né? A minha vontade está na própria carne. Então, se eu tentar mortificar essa carne, vai dar uma mola, um efeito mola. Eu tento ser santo e volto pecando mais. Eu tento ser santo, volto pecando mais. Então, eu preciso do poder de Deus, do Espírito de Deus. Aí, o que aconteceu? Eu percebi que eu tinha os pensamentos e os meus sentimentos. Quando eu estava com os pensamentos e sentimentos, pensamento ruim, sentimento ruim. Meu Deus do céu. Ai, ai. Aquele negócio que eu conversei aqui com a irmã Eliana sobre, o que é? Toque religioso. Nossa. O inimigo me pegava mesmo de chicote mesmo, batia pra caramba. Pensamento ruim, blasfêmia contra Jesus, blasfêmia contra Deus. Eu falei, meu Deus, blasfemei contra o Espírito Santo. Pai do céu, esses pensamentos não param na minha cabeça. Eu vou pro inferno, e agora, Jesus? E agora? E o inimigo chicoteando. Não queria nem saber se eu era bonzinho, se eu era bonitinho, ele tava me chicoteando. Passei 20 anos sofrendo de maus pensamentos. Até hoje eu ajudo as pessoas que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque fica jogando tanto pensamento na mente, e eu aprendi a distinguir o que é meu e o que é do demônio. Aí eu falei para Satanás, escuta aqui, Satanás. O que você pensar na minha mente é culpa sua, mas o que eu pensar é culpa minha e eu vou pedir perdão para Deus. Você se vira com Deus, eu não. Eu não vou assumir a culpa dos seus erros. Eu assumo dos meus. Falei bravo com Satanás. Falei bem bravo. Aí eu falei, bom, agora eu vou tentar arrumar meus pensamentos. Aí eu tentei arrumar meus pensamentos, não dava certo. Eu falei assim, poxa, mas de onde vem os pensamentos? Aí eu li na Bíblia que os pensamentos vêm do coração. Aí eu pensei, eu tenho que entender o meu coração, muito racional, né? Estudando na faculdade, tudo raciocínio. Aí eu pensei, eu vou no coração. Eu falei, meu Deus, eu estava com problema no casamento, eu não tinha afeto muito, era meio tosco, né? Aí quando eu entrei dentro do meu coração, numa meditação que eu fiz, orando, eu entrei dentro do meu coração. Sabe o que eu vi?
uma caverna suja, escura. Eu falei, Jesus, isso aqui tá uma bagunça, meu Deus do céu, por isso que vem tanto mau pensamento dentro do meu coração. Ai, isso, falei, mas eu quero me salvar, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude aqui, vamos limpar esse lugar, Senhor, manda a luz tua, enche de luz esse lugar, o meu coração limpa e vai tirando as tranqueiras, vai tirando a tranqueira, vai tirando as tranqueiras. Não me interessa quanto tempo demora, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu quero estar limpo. Aí eu até pensei, né, em dar tempo de Jesus voltar e eu terminar esse trabalho aí com Deus. Aí eu comecei a pedir para Deus fazer, porque eu não conseguia fazer. Eu não conseguia tirar do meu coração aquilo que eu não gostava. Por quê? Porque você não consegue mudar o seu coração. Você não consegue mudar. Eu não conseguia. Eu falei, não, então eu vou orar. Vou chegar para Deus e falar assim, Senhor, tira esse mal do meu coração, tira essa inveja, eu tô com ira, eu tô com ódio, esse egoísmo. Aí eu começava a listar os meus pecados para limpar o meu coração. O que aconteceu? Eu vi que Deus limpava. Eu vi que Deus limpava. Falei, puxa, Deus limpa mesmo. Teve um dia que eu passei tanta angústia, tanta prova, tanta luta. Aí eu saí branquinho, puro. Eu olhava assim, parecia que eu estava branco. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Deus limpou mesmo meu coração, esse negócio funciona mesmo. Ai, Jesus, continua, vambora. Limpa, e vambora. E comecei a buscar o Senhor para limpar meu coração. E eu estou assim até hoje. Então, o que eu estou ensinando para os irmãos? Romanos capítulo 7 e 8. Uma forma de ensinar Romanos. Porque se ler Romanos capítulo 7 e 8, vai ficar difícil, é muita teologia. Né? Aí porque lá em Romanos diz assim, que o Espírito de Jesus me livrou da lei. O Espírito de Jesus me livrou do pecado. Então o que eu fiz? Eu me uni a Jesus. Falei, Jesus, agora sê comigo. Vamos embora, rapaz. Vamos dar soco no diabo. Vamos bater no queixo dele para valer. E vamos derrubar. Aí eu comecei a lutar contra o diabo. E o diabo lutava contra mim. Eu falei, não, agora tem que Jesus aqui, ó. Se vira com ele. Não bate em mim, não. Agora eu sou pequenininho. Eu chamei o meu irmão grandão, né? E não, o irmão João é bem grandão, né? Eu sou bem pequenininho. Aí eu falei, ô irmão João, se alguém quiser brigar comigo, você aparece, tá bom? Então é bem isso. Eu falava, Jesus, aparece aqui. Se o diabo vier me bater, me defende, por favor. Não tem como bater no diabo. Então foi assim, irmãos. Romanos capítulo 7 e 8 é isso. Viver com Deus e não há mais condenação para você. Tá bom? Porque você está agarrado com Jesus. Mas se agarra mesmo, tá? Se agarra com Jesus mesmo e não larga, tá bom? Deus que abençoe. Amém? Pastor Jones, Pastor Lucas, desculpa, eu gostaria de pedir ao Senhor, o Senhor fez muito linda a história da sua vida, e o Senhor chegou nesse ponto que agora o Senhor conheceu Jesus, e agora o Jesus está começando a levar o Senhor. Dá para o Senhor ter uma parte 2 no próximo sábado sobre isso? Claro, vamos continuando, a parte 2. O amor de Deus, vamos continuar. O Senhor deu daquela girada toda que é para todo mundo. O Senhor falou todo mundo. E aí o Senhor chegou na parte agora que o Senhor conheceu Jesus e agora ele está no teu ombro. Então tem aquela parte ainda que ele ainda está te levando na caminhada. O senhor dá para fazer isso a próxima vez, se eu quiser? Amém. Próxima vez. Tá bom, vamos combinar. Não, eu estou continuando, eu estou sempre continuando. Aí hoje eu dei uma mudada, porque eu fui ler Romanos 7, 8, e é muito versículo, e é muito detalhe teológico. E aí eu falei, poxa, as pessoas... Porque Paulo, ele inverte as palavras. Por exemplo, se você quiser entender Paulo, você tem que ler o versículo de baixo e depois o de cima. Sim. Se você lê o de cima e depois de baixo, mas não entendi. Lê primeiro de baixo e depois o de cima, que você vai entendendo. Paulo, ele pensa invertido, né? Por exemplo, o verso 1 de 8, né? É a conclusão do verso 2. Então, para você entender o Romanos 8, 1 e 2, você tem que ler o primeiro 2, depois o 1. Eu já estudei isso aqui também, ele está na Bíblia, o apóstolo Paulo, da cultura dele. Você tem que saber como que isso é feito. Eu achei interessante, o senhor realmente resumiu todos nós, né? Eu fui para a igreja e o senhor falou aqui, eu acho que eu sou mais puro que os outros, todo mundo pensa isso. Depois eu achava que eu era o mais impuro, né? E depois que eu fiquei bonitinho, eu achava que eu era o mais puro. Aí eu falei, não, tá errado, alguma coisa está errada. Isso não está dando certo. Pastor Lucas, uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós queremos te agradar e nós te amamos, Jesus, e queremos confessar isso com todo o nosso coração, Pai, que nós te amamos e amamos a Ti, Jesus. Nós queremos confessar isso com toda a intensidade, força e
e sentimento e pensamento do nosso coração, Pai. E queremos que os irmãos aprendam a confessar o amor por Ti, Pai. Muito, muito, muito mesmo, de uma forma maravilhosa, extensiva, completa, perfeita, onde que eles sintam o brilho de Deus em seu coração, a estrela da manhã arrebentando mesmo, Pai, porque o queremos brilhar nessa terra, Senhor Jesus, não como o sol da justiça, porque o sol da justiça aparece quando as pessoas ainda estão dormindo e o sol está chegando, Pai, mas nós queremos brilhar como a estrela da manhã, o Senhor venha brilhar em nós, romper em nós, Senhor, para não precisarmos passar pela grande tribulação e sejamos arrebatados, Pai. Que nós possamos preparar um grande povo, Senhor, para o arrebatamento, Pai. É que nós queremos esse renovo, essa graça e essa colheita maravilhosa. Que o Senhor vai estar levando pessoas de todas as formas para o céu. Mas aqueles que estiverem até o momento final do arrebatamento, queremos ser os obreiros que estarão preparando a noiva para subir em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ninguém perguntou nada, hein, pastor João? Mas só deixou todo mundo com a boca aberta. Mas eu fico olhando aqui os comentários. Se surgiu uma pergunta, só a irmã que falou assim: Ei, você esqueceu de mim, a irmã Nuri. Mas eu falo, eu não gosto de fazer isso. Eu acho que teve um comentário aqui da Eliane, cadê? Aqui, da Catúcia. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Amém. O que ela falou? É que eu tô aqui embaixo. Ela falou isso. Então tá aí. O que ela falou? Excelente pregação, muito lúcida. Amém, louvado seja Deus. Eu fico tanto atento na tela, que eu sou muito ruim com esse negócio de atenção. Não tem problema, não. Eu me atrapalho, aí eu não olhei aqui, mas está aqui, estou vendo. Eu espero que todo mundo tenha comido essa palavra, mas comido mesmo, né? É que nem que você vai naquela rodízio, né? Você come bastante. Então, coma bastante. Se precisar ouvir de novo, ouve depois dessa live. Aí, os irmãos gostaram do Senhor. Maravilha. Então, a parte 2, próxima vez. Fica na paz, querido. A parte 2. Amém. Obrigado, querido. Até a próxima. Amém. Obrigado, Senhor. Então, tem enviado aqui para nós. Nós temos aqui, Pai, o Senhor tem nos dado hoje, trazido ao seu canal, louvores, mensagens, orações. Obrigado, Senhor. É o seu canal? Conduza, então, o seu canal, meu Pai. Sempre lhe pedi, o Senhor sabe disso, para que as suas mensagens sejam passadas para a todos ao redor do mundo. Meus queridos,